O DDT, um tipo de pesticida usado em larga escala no Brasil na década de 1970, era utilizado para matar insetos pragas de lavoura. Porém, deixou muitos danos à saúde de diversos tipos de seres vivos no meio ambiente. Quer saber um pouco mais sobre o DDT e outros tipos de substâncias bioacumulativas? Então vem comigo. Eu me chamo Alexandre Rodrigues, eu sou professor de Biologia. Assiste a vinheta e eu volto já. Fala pessoal, bem-vindo a mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre ecologia. A gente sabe que a ecologia é carro-chefe no Enem e em muitos vestibulares. Existem muitos temas dentro de ecologia que são considerados importantíssimos. E um deles está aqui, é a chamada bioacumulação, também chamado de magnificação trófica. E aí vem a primeira observação e dica para você. São a mesma coisa? Não. Isso mesmo, anota aí. Bioacumulação e magnificação trófica não são a mesma coisa, galera, tá? Eu vou te mostrar agora. Então vamos começar pela bioacumulação. Vamos imaginar uma substância entrando dentro do organismo de um ser vivo. Essa substância ela vai chegar até o fígado. Lá no fígado ela será degradada. Essa substância agora degradada vai chegar até o sistema excretor, ou seja, os rins, e será eliminada do corpo desse ser vivo na forma de urina. O que isso quer dizer para a gente? Que essa substância, ela é o que? Biodegradável. Ela foi degradada pelo organismo. Ela não se acumulou nos tecidos. Tudo bem? Mas nada impede do organismo acabar entrando em contato com uma substância tóxica, não biodegradável. Veja bem, essa substância entra no organismo do ser vivo e não consegue, repito, não consegue ser degradada pelo fígado. Ela acaba se acumulando nos tecidos desse ser vivo, desse animal, desse vegetal. Dessa forma, ela se acumula. Chamamos essa substância, então, de não biodegradável. Essa que é a diferença, tá? As substâncias não biodegradáveis, elas são acumulativas, elas se acumulam nos tecidos e entram na cadeia alimentar, beleza? Pessoal, bioacumulação também pode ser definida da seguinte maneira, dá uma olhada. Caracteriza-se pelo aumento de concentração de certa substância, no caso aí é uma substância não biodegradável, ou mercúrio, normalmente introduzida pelo homem ao longo da cadeia alimentar. Como assim introduzida pelo homem? O que eu estou tentando te dizer é que tem ação humana. Essa substância ela não pertence à natureza, ela foi colocada ali pelo homem. Nós chamamos isso de ação antrópica. Anota aí, ação antrópica, beleza? Mas o que é então a tal magnificação trófica? Pessoal, magnificação é acumulação, é acúmulo, tá? Tenta imaginar que essa substância não biodegradável, que está se concentrando no tecido daquele ser vivo, entra na cadeia alimentar e vai se acumulando ao longo da cadeia trófica. O que eu estou tentando te dizer? Que à medida que um animal ou um vegetal serve de alimento para o outro, a tendência é que a concentração dessa substância não biodegradável ela aumente ao longo da cadeia trófica. Tudo bem? Então anota essas diferenças, porque isso faz toda a diferença para você interpretar uma questão, porque isso é cobrado. Beleza? Dá uma olhadinha aqui também, ó. Outra dica importante, substâncias não biodegradáveis. Vou te dar 3 exemplos. O DDT, que eu comecei falando dele nessa aula. O DDT é uma substância que foi utilizada em grande escala no Brasil, e até mesmo no mundo todo, para matar insetos pragas, inclusive insetos que transmitiam doenças como a malária, mosquitos. Tá? Só que o DDT criou muitos danos na natureza, principalmente a pássaros. Houve uma grande mortalidade de pássaros e uma redução de algumas espécies. Por quê? Porque essa substância, ao se acumular no organismo, ou seja, uma substância não biodegradável, ela não sai do organismo dos pássaros, fazia com que esses pássaros produzissem ovos com caixas frágeis. Logo, esses ovos não conseguiam ser chocados. Então, a redução de algumas espécies foi drástica, levando até a extinção de outras. Você vê tamanho e impacto. Além disso, também tem outros tipos de substâncias chamadas não biodegradáveis, como os chamados metais pesados. Temos aí o chumbo e esse aqui, ó, o mercúrio, que é muito utilizado, por exemplo, pelos garimpeiros, para poder extrair o ouro dos meios dos garimpos. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. Tudo que eu vou falar com você aqui hoje está relacionado ao quê? Às substâncias que não podem ser degradadas pelo organismo do ser vivo.
Logo, elas vão se acumular nos tecidos dele e vai aumentar ao longo da cadeia alimentar. Tudo bem? Dá uma olhadinha agora aqui nesse quadro que eu preparei para você. Ó. Fiz aqui o quê? Coloquei aqui uma cadeia alimentar. Essa cadeia alimentar, como você pode observar, é uma cadeia aquática. Professor, somente nas cadeias aquáticas que acontece a bioacumulação? Não, pode acontecer também numa cadeia terrestre. Lembra do DDT? Ele cai no solo, contamina o solo, é absorvido pelas árvores, contamina os tecidos das árvores, os gafanhotos e outros insetos herbívoros se alimentam dela e cai na cadeia alimentar. Então pode acontecer em qualquer tipo de cadeia, tá? Então nós temos aqui o quê? Uma cadeia alimentar aquática, certo? Vamos entender a cadeia primeiro para fazer sentido para você que está aí do outro lado. Dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui nós temos o quê? Os seres autótrofos, também chamados de produtores na cadeia alimentar. Nesse caso aqui são os fitoplânctons, eles são filtradores, então eles filtram ali a água para retirar oxigênio. E é nesse momento que eles acabam acumulando essa substância tóxica. Então guarda isso. Aqui, ó, a partir do zooplâncton, peixes pequenos, peixes grandes, nós temos o quê? O que nós chamamos de consumidores, assim como a ave de rapina, que você vai olhar para ela como o quê? Predador de topo, ok? Predador de topo, tá? Então são todos consumidores. Pessoal, veja bem, essas setinhas é para te mostrar que tanto o zooplâncton, peixes pequenos, peixes grandes e também a ave de rapina são consumidores, sendo que o zooplâncton é um consumidor herbívoro, então se alimenta de quem? Dos autótrofos, tá? Enquanto que peixes pequenos, peixes grandes e a ave de rapina são consumidores carnívoros, ok? É importante você saber esses detalhes, fica mais claro as questões para você. Mas se você quiser se aprofundar em cadeia alimentar, eu tenho uma aula fresquinha aqui no canal sobre cadeia alimentar, onde eu te explico o que é nível trófico, ordens e uma série de outras dicas para você. Então, ó, já fica atento, assiste essa aula que vai ficar muito melhor para você, tá? Dá uma olhadinha aqui, ó. Como eu coloquei aqui para você, ó, a substância tóxica aqui, ou seja, aquela substância que não pode ser degradada pelo organismo do ser vivo, né, ela vai se acumular, ó, ao longo da cadeia. Como você deve ter notado, a substância ela vai aumentando a cada o quê? A cada nível, isso mesmo, nível trófico da cadeia, onde o predador de topo acaba acumulando a maior concentração. Aí você pergunta, tio Alex, por que isso acontece? É só você pensar assim, para que uma ave de rapina, que é um animal de grande porte, possa ter o seu organismo saudável, ela precisa comer muito peixe. Ela não vai conseguir se alimentar em um único dia com apenas um único peixe. Ela precisa de mais de um peixe para manter o seu organismo 100% saudável. Então a tendência é que ela acabe comendo vários peixes por dia e acabe acumulando uma concentração maior de substância não biodegradável. O nosso exemplo aqui seria o mercúrio, tá? Então a coisa começa assim, ó, preste atenção. O mercúrio, ele é lançado na água, tá? E aí contamina lá rios, lagos e outros. Esse lago ou rio agora contaminado pelo mercúrio vai entrar em contato com os seres autotróficos, que são microscópicos, unicelulares, tá? E vai entrar nos tecidos desses seres vivos. Como é uma substância não degradável, vai se acumular, vai ficar retida ali. Esses fitoplânctons, obviamente, servem de alimento para quem? Para os zooplâncton, tá? A seta aponta para quem come, ok? Então o zooplâncton se alimenta de fitoplâncton e acaba comendo muitos fitoplânctons que acumulam uma concentração infinitamente maior do que o zooplâncton. Perceba o crescimento, ok? A mesma coisa vai acontecer na sequência, dá uma olhada. Os peixes pequenos vão começar a se alimentar do quê? Desses zooplânctons, são vários tipos de crustáceozinhos pequenos, tá? E eles vão comer uma quantidade muito grande. E o que vai acontecer? Como essa substância ela não é biodegradável, está acumulada nos tecidos dos zooplânctons, vai começar a se acumular nos tecidos dos pequenos peixes. Obviamente o quê? Em uma concentração, ó, bem maior, certo? Vêm os peixes grandes e se alimentam dos peixes pequenos. Agora, os peixes pequenos que possuem grandes quantidades de substância chamada mercúrio em seus tecidos, vai servir de alimento para os peixes grandes e, obviamente, eles vão acumular uma concentração muito maior. Ao final, o predador de topo, representado aqui pela ave de rapina, vai acontecer o quê? Ela vai caçar esses animais e vai começar a comê-los. Como ela precisa de uma quantidade muito grande de peixe por dia para se manter saudável, a tendência é
que ela acumule uma concentração de mercúrio nos seus tecidos infinitamente maior do que os outros níveis. Então é sempre assim. Partindo dos produtores, a tendência é que o material tóxico, ou seja, a substância não biodegradável, ela vai se acumulando ao longo da cadeia trófica, onde o predador de topo sempre será visto como aquele com maior concentração em qualquer cadeia. Tudo bem? Beleza? Só para finalizar, tá? Ó, as concentrações cada vez maiores. Eu quero que você se lembre dessa sequência, tá? Sempre assim, isso não vai mudar. Seja numa cadeia terrestre, seja numa cadeia aquática. Você sempre vai olhar dessa forma. E é importante que você entenda que aqui está acontecendo o quê? Numa cadeia linear, ou seja, chamada cadeia alimentar. Se você estiver olhando para uma chamada teia alimentar, isso funciona de forma diferente. Então, as questões, elas vão trabalhar sempre em cima de cadeias alimentares, nunca de teias. Possivelmente, as teias alimentares não serão cobradas quando o assunto for bioacumulação. Beleza? Bom, espero que você tenha gostado, mas fica aí que eu tenho um recadinho para você. Fala galera, beleza? Voltei aqui para te pedir para se inscrever no meu canal, caso você não seja inscrito. Isso vai ajudar a fortalecer o meu canal e eu vou continuar colocando aqui várias aulas para você 100% gratuita. Coloca aqui também o seu comentário, me diz se você gostou, não esquece de curtir, ou seja, deixar seu like e também me siga nas redes sociais. Aguardo vocês numa próxima aula. Até lá!